todos. Sejam bem-vindos nessa casa. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para escutar o nosso amigo, ouvir palavras baseadas no Evangelho de Jesus, palavras que nos incentivam, nos direcionam ao longo da semana, dos meses, para que a gente consiga atingir um pouquinho mais da nossa evolução. É tão difícil, mas ao mesmo tempo é simples. Então agradecemos mais uma vez, pedimos a presença dos nossos amigos espirituais que já prepararam essa casa também, para que a gente pudesse sair daqui um pouquinho melhor que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Vamos, nessa manhã, ler as perguntas de 203 a 217 do Livro dos Espíritos, né? Parentesco e filiação. Lá, hein? Um parente, né? Mas, vamos lá. Pergunta 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Resposta do Espírito de Verdade: dão-lhes apenas a vida animal. Então o pai, né, os pais somente dão a vida animal para os filhos. Não tem nada de o espírito do pai e da mãe passa parte do que ele angariou como no progresso espiritual, passar para o filho próximo. Não, dão apenas a vida animal, pois que a alma é quando o espírito é encarnado, é indivisível, cada um é um. Por isso que quem tem 18 filhos, né, tem 36 personalidades diferentes de casa, mãe? Né? Porque são as duas dos pais e mais os 18 filhos. Cada um é um. Cada um é um. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? Pais inteligentes podem ter filhos obtusos. Quantos casos a gente conhece aí? Nossa, mas ele é filho ou filha do casal. O casal é isso aqui, mas olha ele como é que ele é. É ele, é o grau de evolução dele, é onde ele está. E ele veio com esses pais super inteligentes, porque ele precisar de um upzinho empurrando para empurrar para frente na próxima. Pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos aparecem estranhos. Então, realmente, na realidade, o único parentesco que existe entre os espíritos é que todos nós temos a mesma origem. Todos nós somos irmãos, criados por Deus. Todos nós somos irmãos. Agora, dizer que os que foram meus pais nessa encarnação sempre foram meus pais? Não. Dizer que esse meu irmão que está do meu lado em casa sempre foi meu irmão? Não. São espíritos afins. E pode até ser que dentro da nossa família nós tenhamos espíritos que não sejam afins com o padrão da nossa família. Assim como nós também podemos ser... eu não aguento essa família, eu estou fora dessa turma, entende? Mas tem um porquê, cada um está no devido lugar que deveria estar, cada um está sentado na carteira, na sala de aula que deveria estar. Tem uns que ficam na frente, que precisa prestar mais atenção, tem uns que ficam no fundo, né? Que já sabem alguma coisa, mas tem aqueles também que vai para o fundo porque não quer saber de nada, tá certo? Mas cada um é um.
E os parentes são inúmeros. Às vezes a gente não conhece uma pessoa numa fila de banco, numa fila de ônibus, ou numa viagem que a gente faz, ou numa empresa. Parece que a gente já conhece essa pessoa há 200 anos, e realmente a gente já conhece essa pessoa há 200 anos. Hoje ele pode ser um homem e uma mulher, e ontem ele poderia ser homem, sabe lá. Mas existem afinidades, existem os padrões afins. Então por isso que a gente se encontra com pessoas, nossa, eu me dou tão bem com aquele lá e com esse daqui que é aqui dentro da minha casa, eu não consigo ter o mesmo relacionamento que eu tenho com o outro, né? Então são espíritos afins. Pergunta 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidoras de laços de família. Então a pessoa fala assim, reencarna, vai reencarnar numa outra família, não sei o que, então é destruidora de laços de família. Como fazê-los anteriormente à existência atual? Resposta: ela o distende, ou seja, a doutrina da reencarnação distende isso. Porque hoje nós podemos não estar na mesma família, no mesmo grupo familiar, mas com certeza nós vamos estar frequentando aqui o Joana de Ângeles juntos. Por que nós estamos sempre aqui? Por que tem gente que faz anos que está aqui, está sempre aqui? É o mesmo grupo. São as afinidades, são os compromissos que nós assumimos, né? Por que tem gente aqui que vem fazer o evangelho para esse grupo aí? Às vezes eu venho fazer porque eu, Radamés, eu venho fazer porque eu preciso fazer. Eu preciso ler o que tem que fazer, eu preciso estudar, preciso tentar aplicar e preciso passar isso aí. Eu preciso ouvir aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo. E às vezes a pessoa que está nessa missão de passar o evangelho é porque tem responsabilidade com o grupo, assumiu. Gente, vamos lá, vamos dar um exemplo, a Araci aí, que a vida dela é isso aqui, né? A Araci não tem dia nem hora, tá? É que nem corpo de bombeiro e funerária, qualquer hora é hora, tá aí, não é? Não é assim? A Araci não é assim? Ela é assim. Gente, todo domingo de manhã, não sei quantos anos ela ficou indo no Zé Roberto, em Indaiatuba, certo, Vitória? Não sei, foi mais de 20 anos, acredito. Ia lá, ia atender lá, ia ajudar lá no Zé Roberto, aquele que veio fazer os remédios aqui. Entende? O que é isso? É compromisso com o grupo. Araci briga com a gente, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente melhorar, não sei o que. Dia 2 de agosto agora vai ter um novo grupo de estudo, segunda-feira, né? Vai ser Céu e Inferno. Céu e Inferno. Está todo mundo convidado a participar, pode vir, a gente faz uma roda aqui, o negócio é bem, não tem nada de régua, prova, nada, é um bate-papo gostoso, é uma troca de informação. Mas o que é isso aí? É compromisso que ela assumiu. Ela falou assim, vou pegar essa turma que está atrasada, vamos ver se eu empurro essa turma à frente. E quem é essa turma? É nós que estamos aqui. Tá bom? Deu para entender mais ou menos como funciona a coisa? Então, ela, ou seja, a doutrina da reencarnação distende esses laços familiares. Quando a gente fala laços familiares, são laços de afinidades, tá? Fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Às vezes a gente pode estar numa família, mas a gente não tem ligação nenhuma com a família. Então, a gente cumpre a tabela, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como tio, como primo. Se a gente pensar bem, a gente fala assim, puta, estou só cumprindo a tabela, né? Não estou afim nenhum, ele está aqui. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. Portanto, o nosso vizinho ou o nosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços de consanguinidade. Então, aquele que nos serve hoje, pode ser que tenha sido um dos nossos pais ontem, um dos nossos irmãos, ou cônjuge da gente, né? Quem são os mentores espirituais nossos? São espíritos afins, são os caras que sempre tiveram com a gente, são espíritos que sempre tiveram com a gente, foram para frente, mudaram, passaram, não é possível, o Radamés está lá ainda, pô, deixa eu puxar esse cara um pouco, deixa eu ajudar, eu vou ser mentor dele. Ele vive conversando comigo, não ouço, ele é igual a mim 200 anos atrás, é cabeça dura, não ouve, sempre fazendo os mesmos erros, sempre fazendo a mesma coisa. Os mentores espirituais são esses caras que ficam conosco,
são os que nos amam. Tem pais, mães, irmãos que abandonam o cara. Não quero mais saber desse nego aí. O mentor espiritual, não. Ele pode te respeitar. Ele respeita teu livre-arbítrio. Se você não pede ajuda, ele não vai te ajudar. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, respeita o seu livre-arbítrio. É escolha nossa. Eu quero ajuda ou não. Entendeu? Porque não vem nada do céu, nada é imposto. Nada é imposto a ninguém. É o livre-arbítrio. Eu escolho ou não ir para frente. Eu escolho ou não ser orientado. É dessa forma que funciona. 205A. Ela, no entanto, a doutrina da encarnação. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido um pai, um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condições muito diversas. É exato. Resposta: é exato. Mas essa importância assenta no orgulho, os títulos e a categoria, né? Então a gente tem umas coisas que, não, porque meu avô foi barão, meu avô foi conde, saber lá o que esse barão e esse conde fez, hein? E a gente tem, né? Aí a gente fica perto dos famílias de baronês, assim, a gente sabe que o meu avô foi um carroceiro, né? E eu tenho vergonha de falar que o meu avô aqui era carroceiro, mas e a dignidade dele? E isso não quer dizer, porque eu estou encarnado numa família de sangue azul, como diz o pessoal aí, não quer dizer que eu sou sangue azul, não. Não quer dizer nada. Não existe não tem essa coisa que nobre reproduz nobre, de forma alguma. De forma alguma. E a gente acha, né? Os ituanos que são aqui, que sabem dessa aqui, tu tinha mania de falar, você é gente de quem? Não sei se é alguém de fora que já ouviu isso aí. Que família que você é? Nossa, não é assim, Tereza? Tereza é daqui, é pé vermelho daqui de tu, aqui, igual eu. De que família você é? Mas quem foi seus avós? Não é assim aquela coisa? Né? E eu tive esse problema na escola. Porque a família da minha mãe era uma família que tinha um armazém, era atacadista na época, tinha uma melhor condição, e não do meu pai. Só que eu carrego o nome do meu pai, não carrego o nome da minha mãe. E a diretora da escola falou, não, mas você é fulano de tal, você não é o cicrano. Você é fulano de tal, porque seus pais, sua mãe, eu com isso, eu com negócio. Né? Até minha mãe percebendo, mudou eu de escola, que eu fui para uma outra escola, Cesário Mota, aleluia, gostoso, a turma do pé no chão, era criança, tinha isso aí. Então a gente, né, eu estou comentando isso para a gente ver como que a gente é com essa coisa de, não, porque a minha família é nobre, nobre, meu amigo, o que sua família fez? Né? Nobre é moral, é atitude, isso é ser nobre, né? Herdade, família rica, né? Isso aí não. Então vamos lá, conseguimos, vamos embora. É exato, mas essa importância assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que coraria de contar como um ascendente honrado sapateiro, né? Aquilo que eu falei, né? O cara tem vergonha de falar que foi neto ou filho de um sapateiro. Orgulha-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstirão o que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. A lei da natureza é uma para qualquer um, é geral, ela não tem, né? Ela não tem para esse de cima, para aquele de baixo ou para o cara do meio, ela é geral. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos é aquele meu avô, meus avós, né?
Eu sou herdeiro dos meus avós que foram né? Culto dos avoengos seja ridículo? Resposta: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se for espíritos elevados, eu tenho que ser orgulhoso. Não, o meu avô era um benfeitor e tal, fazia e tal, não sei o quê. Se bem os espíritos não procedem um dos outros, os espíritos não vêm um dos outros, nem por isso menos afeição consagra aos que lhes são ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes eles não são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente estabeleceram, mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Então essa coisa de eu ser orgulhoso porque o meu avô foi um benfeitor, ele não vai se orgulhar comigo por causa disso. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Então eles vão ficar mais contentes com a gente, mais orgulhosos com a gente, se a gente fizer força de ser tão bons quanto eles. Mas não apenas só, né, cantar que, eu sou descendente, eu sou isso aqui, eu sou aquilo lá. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que eles guardais. Então os nossos antepassados, eles vão se orgulharem da gente se eles verem que realmente a gente está tentando melhorar, que a gente está tentando fazer. Não ficar com esse orgulho bobo aí de porque eu sou, porque meu parente fez, não sei o que, mas e você? Faz o quê? Né? A gente vê muita gente aí que vive da saudade, certo? Continua a obra, vai para frente, trabalha também, vai atrás. Presenças físicas e morais. Pergunta 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a presença física, transmitirão também alguma parecença moral? Resposta: não. Que diferentes são as almas ou espíritos um dos outros, aquilo que nós falamos, cada um é um indivíduo, cada um é um. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Está ruim aqui, consanguinidade, tá certo? Então vamos dizer assim, entre os italianos podem ter o mesmo tipo, um exemplo, não sei, o mesmo tipo de DNA, o mesmo tipo de porte físico, maneira e tal, entre os alemães também, mas isso não quer dizer que foi os pais que passaram, né, essa moral. E os espíritos podem ser diferentes, eles podem ser parecidos fisicamente, mas moralmente o indivíduo, o eu dentro é diferente, porque cada espírito é um indivíduo. De onde se originam as presenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos hoje. Então esses meus 2 filhos são bem diferentes. O André e o Luiz Henrique são bem diferentes um do outro. Eles têm mais ou menos o mesmo pensamento, tudo, mas o comportamento de um é diferente do outro. E a maneira da gente lidar com um, nós temos que lidar com o outro, né? Então, isso daí, às vezes esse que está meu filho hoje, eu e a minha esposa, ou só eu, saber lá, nós prejudicamos ele ontem. Então eu peço, ou eu aceito ele como filho para mim poder ajudá-lo a caminhar, para mim reparar aquilo que eu fiz. Não é que é pecado, vai pagar. Não, é aula. Esses dias eu estava conversando com uma menina que trabalha comigo, ela falou assim, puta, a gente sofre de machismo. Como eu sofro com machismo? Eu falei, minha filha, você está apanhando hoje com o chicote que você bateu ontem. Não é castigo. Não é castigo. A pessoa que é machista com você, entendeu? Também está enganado como talvez você esteve no passado. E como que a gente vai saber
que a gente estava errado no passado. Como é que a gente vai ter isso daí? Só passando por ele, só sentindo na pele. Não tem como. Não tem manual de instrução de como você montar no cavalo. Até o manual pode falar, você faz assim, 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 mas para você parar em cima do cavalo, você tem que ter prática, você tem que andar nele, você tem que saber que passo você vai dar nele, né? Então eu falei para ela, olha, não é castigo, não é que Deus castiga, é tudo aula. Você está tendo uma aula hoje sobre o que é sofrer com machismo, saber lá se você ontem você não fez alguém sofrer com machismo, saber lá. Porque a gente passa pelo que tem que passar. E muitas vezes a gente passa das coisas que a gente mesmo provoca. A gente não é tudo karma de ontem, não. É coisa que a gente é picuinha, a gente repete os mesmos erros. Fica estourado no banco a vida inteira. Por quê? Porque a gente repete os mesmos erros. Gasta mais do que ganha. Sempre com carninha na mão. Oh, Deus não me ajuda, meu amigo. Não é que Deus não te ajuda, é você que não se contém. Né? Não é assim? Então a gente fica arrumando pedra para o sapato da gente, ou pedra no rim da gente, de graça. Depois não quer ter cólica. Ou está arrumando pedra de graça, vai ter cólica. Né? Então as coisas são assim. Então esse parente, essa pessoa difícil que está na nossa família hoje, que está no emprego com a gente, que está aqui no grupo junto com a gente, saber lá. É uma pessoa que foi colocada que se a gente é melhor que ele, né? Só quem vai saber é ele, lá em cima, é Deus. Se a gente é melhor que ele foi colocado ali para a gente melhorar ele. Né? E para a gente aprender a não ser como ele. É dessa forma que funciona o negócio. É assim, é um aprendendo com o outro, é tudo aula, não tem castigo, não existe nada de castigo. Né? De onde se originam as presenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Quem que a gente procura na sala de aula? Não é aquele que a gente tem mais afinidade? A vibração da gente parece que bate mais? Quem que a gente procura com o cônjuge da gente, com o parceiro? É aquele que tem mais afinidade. Entendeu? A Ana falou, hoje só briga, mas peraí, então recicla a coisa, mas ontem você não só brigava, né? Então volta aí, volta a fita. Você vê que a turma aqui não sabe, tem muita aqui que não vai saber o que é volta a fita. Mas volta o vídeo, põe o vídeo no comecinho, né? Volta lá para o primeiro episódio da série. Vamos reassistir esse primeiro episódio, vamos ver o que mudou do primeiro para o segundo episódio. Entende? Então, é isso que acontece. Então, essas afinidades são espíritos afins. A gente tem afinidade um com o outro. Existe isso. É errado? Não, não é errado. O que é errado é eu ter mais afinidade com o fulano e prejudicar o cicrano. Isso eu não devo fazer. Isso nós não devemos fazer. Tá? Nenhuma influência... Gente, não vai dar para chegar até o 217. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Se nós recebemos eles como filhos, nós temos obrigação de devolver eles um pouquinho melhor. Agora, vou bater nele, vou brigar com ele para ele melhorar? Não, eu tenho que dar a informação para ele, eu tenho que passar para ele a ferramenta para ele trabalhar. Agora, se ele vai usar essa ferramenta, é um problema dele, é o livre-arbítrio dele. Meu filho, vem cá, você tem que carpir esse terreno aqui, ó, tá aqui, é enxada aqui, ó, eu tenho essa enxada aqui. Você começa com essa enxada, depois você vai com aquela cortadora, né? Aquela automática. Mas ele fala assim, não, eu quero carpir com machado. Ótimo, o problema é seu. Se você acha que é melhor ir machado, mesma coisa que para São Paulo. Tem gente que só vai pela Castelo, tem outro que vai aqui pela Rondon em Anguera, tem outro que vai pela Rondon em Bandeirantes, e tem gente que pode ser que vá até Dom Pedro em Campinas, de volta, sai lá em Jacareí e vai para São Paulo. Aí o livre-arbítrio dele. Né? Cada um na sua estrada, cada um com a sua ferramenta, mas nós temos obrigação de orientar.
qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor estrada para andar. Temos essa obrigação e temos sempre que estar falando, sempre que está falando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo bem, não mudou nada nessa, não tem problema. Mas essa informação que a gente passa, essa coisa, esse carinho que a gente dispensa, essa coisa que a gente passa hoje, vai aproveitar amanhã. Isso vai ficar impregnado nos nossos arquivos, no nosso espírito. Quanta coisa os nossos pais falaram quando a gente tinha 16 anos, e hoje a gente já adulto e pais, a gente, nossa, meu pai comentou isso aí mesmo. Puta, meu pai falou isso, minha mãe falou isso, minha avó falou isso, meu tio falou isso. São informações que ficam dentro da gente, né? Então, é missão. Voltando aqui, ó, ao contrário, bem grande influência exercem, os pais exercem sobre os filhos. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos, naqueles em cujo seio se encontrem. Eles se acham no meio que lhes é próprio. Assim como nós temos obrigação de orientar os filhos dentro da casa, nós temos por obrigação de orientar aquele que convive conosco. Dentro de um trabalho, dentro de um clube, acabou. Não vai pregar também, né? Não vai pegar a pessoa e porque a palavra, não, ó, eu acho que você não devia fazer assim, o negócio é assim, assim, assim. Tá bom, é o caso da menina, eu expliquei para ela, falei para ela, ela falou assim, pô, você tem razão. Eu falei, olha, porque tudo é sequência, tudo é uma continuidade, não tem esse negócio de morreu, acabou. Pelo contrário, o terceiro tempo do jogo está lá, e é o que vale mais do que os dois tempos aqui. Entende? Tudo é uma continuidade, né? Sempre repetimos aqui que hoje nós somos um pouquinho melhores do que nós somos ontem. Graças a Deus, por isso que nós estamos sentados aqui num domingo de manhã, tentando melhorar, tirando uma lasquinha a mais da pedra bruta que nós somos. Quem que vai lapidar nós? É o Evangelho, não tem outro caminho. O Evangelho é universal, vale no universo inteirinho, em todo o universo, em todos os planetas. Todos os planetas que existem nesse mundão afora aí. Ele é universal. Aqui a gente pega um fragmento do Evangelho porque está dentro de nós, é o que a gente alcança. É o que a gente alcança, porque se for aprofundar aqui, a gente fica louco. E nesse negócio de estudar teologia, aprofundar, meu amigo, largue mão disso, você vai só atrapalhar o seu esquema, o seu HD vai travar. Né? Vai ferver a placa e vai travar, vai dar tela azul, vai ter fã, não faz assim, quando dá problema no mico. Então, vai dar um fã na gente aí. Vamos devagarzinho, vamos ali no Ctrl Alt, colar, copiar, né? Tab, vamos ali, vamos digitando as coisinhas ali, brincando, vendo receita de bolo, é o que tá para nós hoje. Sair disso vai dar tilt, né? Pergunta 216. Ah, não, vai dar tempo, gente. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral e suas existências anteriores? Em suas novas existências, conservará o espírito traços de caráter moral e suas existências anteriores? Isso pode dar-se. Carregamos o arquivo de ontem para cá, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer da sua posição social venha a ser outra. Ontem eu fui um nobre, hoje eu estou aqui, vendedor de tijolo, carregadorzinho de pasta, né? Por quê? Porque eu tenho que ser um vendedor de tijolo, eu não tenho condição, né? Eu não tenho condição de ser mais do que isso. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos, dificilmente o reconhecereis. O meu filho mais velho, que a gente fala para ele, o André. A Tereza conhece, né, Tereza? O André, meu filho mais velho, é um bico fino, e ele tá certo, ele gosta de negócio, para ele tem que ser aqueles tempero que eu nunca ouvi falar na vida. Mas André, isso daí é nome do quê? Galáxia? Não, pai, isso aí é tempero.
Então é impressionante as coisas que ele gosta. A gente brinca com ele, legal, porque ele está dentro da área de alimentação, ele procura, ele estuda, ele se aprofunda, mas antes disso ele já era assim, antes dele ir para a alimentação ele já era assim. Ele já era assim. Então é coisas que ele está trazendo, é coisas que ele está trazendo. Outro meu, informática, adora informática, bam, 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 muito bom e tal, não sei o que mais. Luiz, vai fazer um curso? Pai, eu não, meu negócio é pegar um livro, estudar, me aprofundar, ele pesquisa tudo, ele pesquisa, ele vai saber, está trazendo, né? A gente aprende do lado de lá também, cada um é de uma forma, cada um anda de uma forma, então a gente traz. Hoje nós somos melhores que ontem, porque já fizemos muita besteira ontem. Hoje a gente pensa as besteiras que nós fizemos, pode ter certeza, tudo aquilo que nós pensamos de besteira, porque nós já fizemos ontem. Mas a gente tem o ímpeto de se segurar, e a gente tem que segurar mesmo. Porque não adianta nada eu fazer regime só de segunda-feira e depois desinvestar terça, quarta, quinta e sexta, né? Não adianta nada, a gente tem o quê? Tem que segurar, tem que tocar o regime para frente, tem que segurar, tá ok? 217. E do caráter físico das suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Resposta: o novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem o que for anteriormente. Quer dizer, a garrafa de carne que nós usamos ontem não tem nada a ver com essa garrafa de carne de hoje. Tem nada a ver, totalmente diferente, é outra embalagem. Nós estamos aqui, mudamos a embalagem, nova embalagem. Essa é a nova embalagem nossa, é essa aqui que nós estamos hoje, tá? Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito e lhe imprime este cunho, sobretudo o rosto, pelo que é verdadeiro. Dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma, né? Nós falamos isso daí, né? A alma os olhos é o espelho da alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom e criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causa, né? Por isso que eu vim feio, gente. Que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de voltório aos quais, né, perfeitos espíritos, e sempre a gente compra o produto pela embalagem, né? Nem sempre o sabonete mais gostoso é aquela da embalagem bonita, né? Ou shampoo melhor, né? Para a turma que usa shampoo aí, vocês devem saber, porque eu parei com shampoo, sou naturalista, né? Mas, né, nem sempre o melhor shampoo, né, o melhor perfume vem no frasco e tal. Às vezes a gente pega lá um óleo GC e ele é mais gostoso do que um cachemir, não sei das quantas lá, um exemplo, tá certo? Perfeitos espíritos, quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem sobre o exterior disforme, sem que haja pronunciada presença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então a gente carrega sempre alguma coisa do passado, algum comportamento, alguma coisa, a gente carrega, a gente reflete isso daí, porque está dentro de nós. Mas não quer dizer que eu sou bonito, meu corpo, minha garrafa de carne é bonita, eu sou um espírito bonito por dentro, né? E nem que eu sou feio, você é um espírito feio por dentro. Então essa coisa dos olhos ser o espelho da alma, como diz aqui, é uma realidade. A gente vê uma pessoa que a gente não dá nada para ela, a gente fala assim, nossa, que me transmitiu tanta calma. Vibração, né? Da pessoa, vibração. Tá certo? Gente, desculpa da correria, muito obrigado pela presença. Quero confessar uma coisa para vocês aqui. Eu estava ciente que eu só viria aqui no dia 26, na segunda-feira.
E agora, de manhã, um pouquinho antes de sair de casa, que eu peguei, abri meu celular e vi o calendário, que a Araci manda com bastante antecedência para nós. Aí que eu vi dia 18 Radamés. Eu falei, eu? Nossa, tá? Então vocês me desculpem por ser uma coisa assim tão básica, mas realmente relaxa da minha parte. Aconteceu isso aí. Eu só fui saber que era o dia de eu vir aqui, né, para fazer o evangelho agora de manhã. E olha como eu, como um bom velho, estou desde as 5 horas da manhã de pé em casa, fazendo nada, ouvindo, vendo o YouTube, procurando o Grande Prêmio de Ciclismo da França na ESPN, mas não tinha nada ainda, né? Então vocês me desculpem, tá bom? Então vamos lá. Eu paguei todo mundo para falar que estava bom. Comprei o pessoal. Então vamos lá, gente. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje, né? Absorvendo esse evangelho, que esse evangelho funciona nós como é o martelo e o cinzel numa pedra bruta, vai nos lapidando. Um dia seremos uma grande obra de arte. Agradeço a Deus e a Jesus por tudo aquilo que temos, pela casa que nos abriga, pela comida que comemos, pelo trabalho que temos. Dai, Senhor, a vossa paz, a vossa luz a todos aqueles que se encontram em desespero, a todos aqueles que têm a dor da alma e da matéria. Que todos nós, por piores que sejamos, não deixamos de ser seus filhos, não deixamos de ser assistidos, apenas depende de nós. Permissão para a intervenção dos nossos mentores espirituais, dos espíritos de luz. Dai, Senhor, essa casa, a vossa proteção, a toda a equipe espiritual que aqui trabalha. Que tenhamos uma semana cheia de trabalho e que possamos levar um pouco do Evangelho lá fora, para a nossa família, nosso local de trabalho, nosso grupo de relacionamento. Graças a Deus, assim seja. Pessoal, 2 de agosto, então, curso do Céu e Inferno.